Dia dos Namorados, para falar sobre essa onda de ficar aí que os jovens estão passando. Eu converso agora com o Dr. Tiago de Almeida, ele que é terapeuta de casais. Doutor, século XXI, cada dia que passa a gente vê mais jovens interessados em relacionamentos passageiros. Isso é um mito ou é verdade? É verdade. Na verdade, o que acontece? A gente vê que atualmente no mundo que a gente vive, as relações se tornam cada vez mais descartáveis. E mesmo se relacionando até com outro tema, a questão da fidelidade é vista até como algo ultrapassado, sendo construída somente a partir de grandes esforços entre os casais. Portanto, as pessoas acreditam que às vezes não vale tanto a pena amar, para não se permitir cair na tentação e formam as suas escolhas livres e conscientes a partir de relacionamentos fugidios que não duram muito. Certo, isso a um longo prazo na sociedade, isso não pode trazer problemas aí? Na verdade, sim, porque os relacionamentos de curto prazo, eles refletem tendências para o futuro, que elas podem se concretizar, se cristalizar em um padrão mesmo de comportamento. Mas o que eu quero dizer também é que a fidelidade, embora a gente não consiga exercitar esses valores que a gente tanto cobra do outro, que é o investimento, o comprometimento dele nas relações, embora a gente hipocritamente cobre do outro, a gente às vezes não dá, mas a gente cobra do outro. Então tem um paradoxo aí. A gente busca tanto isso no outro, mas a gente não é capaz de dar. Uhum. Agora, doutor, um adolescente que não queira ser o ficante profissional aí, ele é tido como careta? Não. Ele segue as tendências, muitas vezes, do grupo no qual ele está inserido. O careta seria mais o tímido desse grupo, tá? Não que isso seja um problema para a sociedade, ou mesmo psicológico, mas a timidez é encarada mais como um problema pelos seus pares, adolescentes, do que propriamente os ficantes inveterados, os ficantes compulsivos aí. Uhum. Existe hoje em dia um diálogo sério com os pais sobre esse assunto? Como é que os pais estão lidando com essa história de ficar, esses relacionamentos mais rápidos, menos duradouros? Na verdade, assim, a vida a dois é sempre algo que desperta curiosidade, desejo, e se não for cuidada, frustrações, tanto da parte daqueles que vivenciam as relações, como da parte daqueles que observam as relações, como os pais dos adolescentes, das adolescentes, que muitas vezes sofrem juntos com seus filhos e filhas quando o relacionamento não vai bem, né? Porque o amor é importante para as pessoas, mas é mais bem valorizado quando as coisas não vão bem. Aí quando as coisas não vão bem, a gente procura, não se importa em procurar, sei lá, psicoterapia, cartomante, psiquiatra, para procurar antidepressivo, alguma coisa assim. Então, o diálogo entre os pais e os filhos, a gente pode dizer que realmente está prejudicado, sobretudo na questão dos namorados, das parcerias amorosas, porque ainda não conseguiu se estabelecer um canal efetivo para comunicar o que sentem os adolescentes em relação aos seus pares. E os pais ainda têm alguns preconceitos em relação a querer o melhor para os filhos e não localizar, não identificar nas parcerias constituídas pelos filhos, estabelecidas pelos filhos, como uma fonte dessa satisfação e o que é melhor para o próprio filho. Certo. Agora, os pais e avós aí, como que eles identificam, o que eles pensam sobre essa história de ficar, esses romances rápidos? É que, na verdade, o ficar contemporâneo, ele foi precedido por um outro movimento anterior chamado footing, né? O footing antigo consistia naquele movimento que as gerações antecessoras, pelo menos uma geração antecessora, fazia de ficar nas pracinhas de final de semana paquerando os seus... então ficava lá as mocinhas num grupinho de mocinhas e os mocinhos num grupinho de mocinhos. E aí, de repente, um saía e ia caminhando, por isso o nome footing, né, de caminhar, ao encontro da mocinha. E interpelava ela, conversava com ela. Só que, como naquela época os relacionamentos tinham um pouco melhor a supervisão dos pais, esse ficar não existia aos moldes
do que acontece hoje, por exemplo, contemporaneamente. Mas o approach, esse contato inicial, era feito similarmente. Então, a balada contemporânea hoje, a gente pode falar, a exemplo do footing, foi transferido só das pracinhas antigas, das gerações antecessoras, para hoje, para dentro das boates. Certo. Doutor Tiago, você acha que essa tendência de ficar, aí ela vai acabar também atingindo as pessoas mais velhas? Ah, sim. Como esse padrão ele é adotado pelos jovens e muitas vezes as pessoas jovens há mais tempo, vamos colocar assim, acabam se identificando com o modelo, vendo alguma validade para suas vidas, elas realmente podem incorporar a longo prazo, a médio prazo, esse comportamento por enxergar uma relação custo-benefício favorável para suas vidas. Certo. Agora, essa questão de ficar, como que ela influencia a vida sexual dos jovens? Porque antigamente existia aquela coisa de se guardar para o verdadeiro amor, para o amor eterno. Como é que fica a vida sexual do jovem atualmente? Bom, em resumo, tomar alguém como um parceiro de vida tornou-se algo assustador. Esse é o diagnóstico que eu chego após 800 pacientes atendidos que já estão nessa marca. Outros caminhos, hoje em dia, são apresentados como alternativas para o casamento, para o namoro, até contornando, evitando, tangenciando essas possibilidades. Então, o sexo casual é uma delas. Ou mesmo um relacionamento passageiro que não precise necessariamente desembocar no sexo, nas práticas de sexo casual, no exercício do sexo casual. Mas quando isso acontece, a gente percebe que o jovem se sente reforçado no seu comportamento, nesse repertório comportamental que ele tem, que está dando certo. Ele pode ir para frente que, embora a gente critique muito essas estruturas, a gente reproduz ela continuamente no dia a dia porque elas dão certo. Como o outro espera tão pouco da gente e quer tirar o máximo da gente, a gente já vai ao encontro dele com a predisposição de tirar o máximo dele ou dela, para que a gente não acabe sofrendo na mão do outro também. Certo. Doutor, hoje é dia dos namorados. Queria, para a gente encerrar a entrevista, eu queria que o senhor desse um recadinho para os jovens que estão nos ouvindo aí. Oh, meu Deus. Eu gostaria de dizer que hoje em dia falar de amor é uma façanha cada vez mais árdua. A gente corre no risco de cair na banalidade, na ambiguidade, no espiritualismo ou até no sentimentalismo, de modo que muitas pessoas não conseguem convencer a gente mais. Mas mesmo assim vale a pena acreditar no amor e eu desejo um feliz dia dos namorados para todos os ouvintes aí e ao amor sempre. Muito bem, a gente conversou com o Dr. Tiago de Almeida, ele que é terapeuta de casais. Dr. Tiago, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, você também, Gabriel.